Meus queridos irmãos, abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Livro do profeta Isaías, capítulo 42. Farei a leitura até o verso 9, conquanto o objetivo é nessa noite tratar até o verso 4. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vô-las farei ouvir. Pai, mais uma vez, nós te suplicamos que a tua palavra lida seja explicada de maneira simples, fiel, e que o teu povo a compreenda e encha o seu coração com a genuína esperança, oriunda mesmo da tua santa palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Que os presos sejam libertos dos seus pecados, que aqueles que estão andando, tateando, sem visão espiritual, sejam trazidos para a luz, os que estão perdidos sejam encontrados. Usa esse canal, esse instrumento, para o alcance de milhares de pessoas com a boa nova, para a glória do teu nome, pelo teu Espírito, opere, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, advento significa a vinda, de maneira simples. No calendário cristão, litúrgico, é um período que corresponde a 4 domingos antes da comemoração de Natal, propriamente. O advento sinaliza um tempo de recordação das expectativas do povo de Deus no Antigo Testamento, para com a chegada da semente da mulher prometida por Deus, lá em Gênesis capítulo 3, semente esta que pisaria a cabeça da serpente e nos traria libertação. Então, por todo o Antigo Testamento, o povo anelava pela chegada desse descendente bendito, libertador, o Messias. Nossos irmãos do passado, com ardor, esperavam pelo cumprimento dessa promessa, ainda que não soubessem quando ela se realizaria, quando se daria exatamente, mas, mesmo assim, preparavam o coração para a vinda do Rei bendito. E no advento nós fazemos exatamente isto, nós aramos, usando a linguagem agrícola aqui, nós aramos o coração, o terreno do coração, a fim de refletirmos e ensinarmos sobre como o Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, perdoou nossa dívida terrível e transformou-nos de inimigos em amigos, filhos seus, em um plano surpreendentemente glorioso, a saber,
a vinda do Deus Filho a esse mundo, nascendo como homem, expondo-se à fragilidade e às limitações próprias da nossa natureza humana, um bebê em uma estrebaria, e isso define a visão de todas as coisas. Quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Em alguns países, na Alemanha, por exemplo, nós encontramos lá o Adventskranz, que é o uso de uma coroa de pinheiros decorada, geralmente com 4 velas, e as velas são acesas gradativamente nos domingos do Advento, uma espécie de contagem regressiva, até que, quando chega o Natal, as 4 velas estão acesas, dando a ideia de que a luz resplandecente é mais fulgurosa, porque nasceu o Redentor. Nesses dias, as famílias crentes se reúnem ao redor da mesa para lerem porções das Escrituras relacionadas à vinda do Messias, depois um tempo de oração, louvando a Deus pela promessa. É assim que o crente celebra dessa maneira, também em casa, é a maneira como nós recordamos, usamos as promessas de Deus para fincarmos as raízes ou para fortalecer-nos diante do mundo em que vivemos. Li acerca de um acidente sofrido por um menino de 7 anos que caiu num cais e afundou no rio. A atitude dos que estavam ali, dos adultos, quando viram aquele menino cair, foi de omissão. Não fizeram nada, exceto observar a luta desesperadora daquele menino que se debatia por alguns minutos na água, gritando por socorro, extenuado, vindo posteriormente a afogar-se. E as pessoas que estavam ali apenas assistiam. Não houve reação alguma de ajuda por parte dos espectadores. E a grande pergunta que ficou, depois daquele episódio que foi noticiado na cidade, foi: por que ninguém socorreu o menino? Essa pergunta viajou pelas manchetes, porque fez o povo da cidade refletir sobre seus valores. Por que ninguém socorreu aquele menino? A pequena distância daquele episódio terrível, trágico, daquele acidente, passava uma seção de esgoto não tratado, que era lançado exatamente no rio. A água, de fato, se tornara altamente poluída, mal cheirosa, e uma testemunha depois citou com as seguintes palavras para alguém que observava, tentando justificar-se ou explicar-se: nós não íamos pular ali, porque a água estava suja demais. Figuradamente, era assim que se encontrava Israel no contexto do profeta Isaías. Afogado num rio poluído, na miséria, exalando profundo mau cheiro às narinas de Yahvé, conforme lemos no capítulo 1, versículo 13. E a razão fora porque violaram a aliança de Deus. O povo desprezou as bênçãos da aliança, rejeitou a confiança em Yahvé, desconsideraram Yahvé como o único provedor, como o único dadivoso das vitórias. E o povo fez um movimento contrário, tolo, insensato. Preferiu confiar nos homens do que confiar no Senhor. Preferiu fazer do braço mortal, humano, a sua força, ao invés de confiar no Senhor. Um dos textos lidos na ordem de culto dessa noite, o texto de Jeremias, capítulo 17, nos sinaliza, de certo modo,
como que aquele povo estava imerso na maldição. Maldito o homem que confia em outro homem, que faz da carne mortal o seu braço forte. Bendito o homem que confia no Senhor. Israel se apartou do Senhor. Se tornou como um arbusto solitário no deserto. Não veria o bem. Antes estava ali, morando nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável, nas palavras do profeta Isaías. O povo colheria da sua incredulidade, seria levado para o cativeiro, e nós conhecemos bem o contexto aqui. Nós temos 4 canções aqui nessa sessão, a partir do capítulo 42, chamadas de sessão Canções do Servo. Então nós vamos encontrar várias referências ao servo do Senhor aqui. Ora, o servo do Senhor apontando para Israel, o povo seu. Ora, o servo do Senhor apontando para o Redentor de Israel, que é o caso aqui no capítulo 42. Esta sessão está incluída na sessão maior, isto é, a sessão que vai até o capítulo 53, está incluída na sessão anterior ao capítulo 42, começa no capítulo 40, até o capítulo 66. No livro de Isaías, essa sessão é chamada sessão de consolo, sessão de conforto. Como que começa o capítulo 40 de Isaías? Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. O Senhor está apresentando a esse povo rebelde que estava imerso no lamaçal, na sujeira, no esgoto do pecado, na rebelião, e porque o Senhor o amava, o Senhor promete restauração a esse povo, que iria discipliná-lo, mas que Ele mesmo iria descer essas águas turvas, medonhas, sujas, miseráveis, para resgatar o seu povo. Diferentemente daqueles que viram aquele garoto se afogar e morrer afogado, porque as águas estavam sujas, Deus decidiu enviar o seu filho para viver nesse mundo de pecado, sem se contaminar, mas para ser humilhado e para resgatar o que se havia perdido. É disso que trata o capítulo 42, dessa promessa maravilhosa de Deus, a expectativa da chegada deste restaurador, a promessa real de esperança. Eu quero pensar com vocês nessa noite sobre a promessa real, a promessa para a real esperança. A promessa para a real esperança. Nós vemos um mundo que costuma fazer promessas a fim de encher o nosso coração de expectativas, esperança. Até o Natal sai a vacina. Pode ser uma promessa. Confiável? Não. Até maio, junho, estamos todos imunizados. Será? Quem garante isso? Quando você voltar para casa, a sua esposa que você deixou doente estará curada. Quem está dizendo isso? Você? Eu? Nós ouvimos promessas de todos os lados. Mas promessas falíveis, depende de uma série de contingências, porque o homem não domina o tempo e não domina a sua palavra. Deus não é assim. Deus domina tudo. Não há um risco sequer. Não há um assunto sequer. Não há situação alguma que Deus não esteja no controle, dirigindo, ensinando-nos. O povo iria para a Babilônia, seria disciplinado e passaria lá 70 anos, debaixo do jugo opressor babilônico. Mas Deus promete que enviaria seu servo,
É essa promessa. É essa promessa. Infalível, imparável, impossível de não ser realizada, fora feita por Deus. Assim diz o Senhor. A promessa para a real esperança. Está você desanimado, preocupado, angustiado? Abra o seu coração, os seus ouvidos para ouvir, porque a promessa de Deus gera real esperança. Em primeiro lugar, porque a promessa de Deus trata da vinda de uma pessoa. Deus trata com pessoas, enviando uma pessoa. Olha o texto. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem pus a minha alma, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Servo aqui aponta para um agente designado para um serviço que culminaria na glória de Deus. E a qualificação desse servo aqui é apresentada pelo próprio enviador, o Senhor. Observe como o verbo suster ou sustentar, sustenho, é apresentado no texto. Eu o sustenho, eu o coloco de pé, eu o preservo de cair. Aqui são indicações para o Messias. Yahvé, o Senhor, será o suporte, o apoio. Meu servo a quem sustenho. Depois ele é chamado em sua outra qualificação de meu escolhido. Suas credenciais são apresentadas aqui. E meu escolhido aqui enfatiza a ideia de que ele procede do secreto, misterioso amor de Deus. A mensagem deixa claro aqui em quem a minha alma se compraz. Uma pessoa, foi dito acerca dela no Novo Testamento e temos o registro, apenas a uma pessoa isso foi dito. Este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. O Senhor. A figura alma aqui é usada para declarar o interior do ser de Yahvé. Todo o ser de Deus tem prazer no seu servo, o Messias. A sua vida, as suas atitudes lhe causam prazer a todo o ser de Deus. Você tem noção do que seja isso? Todos os atos desse servo, todas as suas palavras, todos os seus desejos, causam absoluto, tremendo, grande, pleno, perfeito prazer ao coração de Deus. Aí nós temos outra apresentação que credencia essa pessoa. Pus sobre ele o meu espírito. O verbo pôr aqui está numa forma hebraica chamada, que está no perfeito. Ou seja, a indicação aqui é de que a ação que Deus está dizendo é tão certa que vai acontecer no futuro, que já é dito como acontecido. Isso é tão certo que vai acontecer que já é conjugado como já acontecido. Temos em Isaías capítulo 61, versículo 1, a mesma qualificação. O Espírito do Senhor está sobre mim. Essas palavras foram atribuídas ao Messias que viria. O Espírito do Senhor está sobre mim. Em Isaías capítulo 11, 2, temos outra profecia acerca do Messias. E vejam que essa ação plena do Espírito sobre ele se repete. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Com plenitude repousará sobre ele. Aí o evangelista João, falando acerca do Cristo, do eterno Filho de Deus, portanto o servo de Isaías 42, afirmou em João capítulo 4, versículos 34 a 35, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos.
No versículo 5 de Isaías 42, nós observamos novamente o reforço dessa mensagem. Assim diz Deus, Elohim, o Senhor Yahvé, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela, que dá fôlego de vida, que sustenta a vida humana. O que sustenta a vida humana é Deus. E Ele diz, Ele promete, e o que promete, Ele cumpre. É o próprio Deus majestoso que está falando. Esses dois nomes utilizados no mesmo verso para Deus. E essa indicação, a lembrança da criação atribuída a Deus, é para falar da majestade de Deus. Deus majestoso está falando, aquele que existe inteiramente fora do universo, aquele que está acima das coisas criadas, o Criador do universo, Ele está falando. Agora vejam a descrição dos seus atos, que criou os céus e os formou e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então temos aqui o fundamento e a procedência da mensagem. Essas palavras são do próprio Deus. Ele mesmo está garantindo. Ele que é tanto Criador quanto sustentador de todas as coisas. Este Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo. E Ele permanece fiel por toda a semente pactual. Ele permanece fiel. Então a promessa para a real esperança tem a ver com a vinda de uma pessoa, chamada no texto de servo, chamada no texto de meu escolhido, chamada no texto de aquele em quem a alma de Deus, minha alma se compraz, aquele que recebeu plenitude do Espírito, aquele que promulgará o direito para os gentios. Então vimos até aqui a descrição dessa pessoa. A esperança real tem a ver com uma pessoa, não tem a ver com circunstâncias, não tem a ver com histórico de vida, tem a ver com uma pessoa, Jesus, o Messias, o servo, o escolhido de Deus. Diante dessa esperança, irmãos, nenhuma circunstância pode embotar nossa alegria. Diante dessa promessa, dessa real presença, dessa promessa cumprida, nenhum tropeço, nenhuma ferida pode roubar o coração que espera para adorar em todo o tempo. Assim como a chuva cobre a terra, como o Senhor Criador providencia o cuidado para a sua natureza. Você reclamou do calor hoje, não foi? E a terra estorricada reclamava também. E papai mandou chuva. O sustentador, o que Ele não fará por nós, já fez. A esperança real tem a ver com a pessoa. Em segundo lugar, a esperança real trata acerca de uma missão incomparável. O final do versículo 1 é o pivô para as declarações seguintes. Ele promulgará o direito para os gentios. E aí nós temos uma série de negativas. Não, 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 não. E depois, afirmativas. O Senhor demonstra ao povo qual não seria a atitude do servo em relação à sua missão. O servo não agiria para com as pessoas. De que maneira? Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse não clamará aqui
indica que esse servo desempenharia a sua missão diferentemente do sistema de governo terrestre. Como os homens costumam fazer. Quando alguém quer promover um produto ou a si mesmo, o que faz? Sai por aí, evocando a atenção de todos e promovendo a si mesmo o produto. O que são os comícios políticos? Os ajuntamentos nas praças, a fim de que o povo escute alguém que pleiteia algo. Então ele vai às praças e proclama o seu plano. Mas o servo do Senhor não faria assim. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Alguns comentaristas chegam até a relacionar, associar essas atitudes negadas aqui no texto, essas atitudes expressas como atitudes que não seriam a do servo, com a figura do mercador que descia na rua, louvando em altos brados a sua mercadoria. Outros associam estas ações a um tipo de grito associado a uma disputa, para ver quem ganharia na base da elevação da voz. Ou ainda as atitudes do demagogo que ostenta a sua voz opressivamente. Independentemente do cenário, o fato é que o servo não agiria assim. Isto é, não clamando, nem gritando, nem fazendo ouvir a sua voz na praça. Aí vem o evangelista Mateus e interpreta essa profecia, interpreta a profecia de Isaías, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E, curiosamente, no cenário que está muito claro aqui, a perversidade dos opositores. Depois de verem Jesus, depois de verem os discípulos de Jesus colhendo as espigas e comendo-as no sábado, alguns fariseus tentam acusar Jesus de infringir a lei. Depois, demonstrando seu poder, Jesus cura um homem que tinha a mão mirrada. E depois desse milagre, registra Mateus. E os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Conhecendo a intenção deles, Jesus se retirou. Agora observe o que diz Mateus 12, nesse contexto, versículos 16 a 17. Na versão corrigida, nós lemos assim: E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, que não falassem dele, isso é Jesus, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, e a partir daí ele cita esse texto de Isaías 42. Em contraste com as atitudes dos fariseus, Jesus não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. É um contraste da maneira como se executam as ações, da maneira como as ações serão executadas pelo servo, mediador, chamado assim nesse próprio capítulo ainda, mediador da aliança, e aqueles que fracassaram como agentes da aliança. A missão de Jesus não seria de exibição. O show do Redentor. Não tinha nada com isso. O show da fé, não tinha nada com isso. Não tinha nada com isso. E aí nós encontramos o versículo 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Aí nós temos a afirmativa. Em verdade, promulgará o direito. Percebe o paralelo que se faz com o final do verso 1? Promulgará o direito para os gentios,
Depois nós temos uma série de ações que não seriam feitas pelo Redentor, o seu ministério não seria de exibicionismo, e aí depois fechamos esse paralelo com a afirmação, depois de várias negativas, promulgará o direito. Promulgará o direito. Mas aí, versículo 3, observamos o olhar misericordioso e piedoso desse servo. Como é que ele olharia para as pessoas? Para responder essa pergunta, a gente teria que fazer outra pergunta. Já vimos como ele não realizaria o seu trabalho, diferentemente ele não seria igual aos líderes, aos homens que tinham outras intenções. O seu ministério seria distinto. Como seria então a relação dele com as pessoas? Como eu disse, para responder essa pergunta, eu preciso fazer outra pergunta, que mais se coaduna com o texto. Como ele não veria as pessoas? Como ele não as trataria? Escute isso. Ele não esmagaria a cana quebrada. Imagino que saibamos que a cana na Palestina é uma espécie de bambu, e é algo muito comum naquela região, especialmente em lugares alagadiços. Se encontrava bastante, esses bambus se encontravam aí, nos lugares alagadiços, nas encostas dos rios, etc. Pensando nessa metáfora, podemos considerar aqui que é possível que a mensagem aqui esteja atrelada a uma brincadeira, a uma atividade que as crianças realizavam ali, na beira do rio, quando retiravam aqueles bambus ou aquelas canas das encostas para a fabricação de flautas. Isso era muito comum, elas se sentavam à beira do rio, demonstravam suas habilidades fazendo flautas com os bambus. Quem nunca fez flauta com bambu aqui na sua infância? Se falar que nunca fez, nunca foi criança do rio. A tarefa era cheia de detalhes, exigia perícia, precisão, porque um orifício furado de forma errada estragaria o instrumento, impossibilitando o seu uso, porque não produziria um som afinado. E quando isso acontecia, quando um trabalho não era bem realizado, a cana simplesmente era quebrada e jogada no rio. Era lançada fora. A outra metáfora usada aqui, no verso 3, corrobora a primeira. Nem apagará o pavio que fumega. Considerando aqui que não havia energia elétrica nas casas dos israelitas, e toda dona de casa possuía ali suas lâmpadas, que funcionavam com o suprimento de óleo e pavio, e os mais antigos devem ter usado isso também, na roça, não é? Todas essas lâmpadas desprendiam um aroma muito adocicado de óleo de oliva. Então, o que você imagina com isso? Era um aroma rançoso. Chega, arrepiei. Que se fazia sentir pela casa toda. E eu sou de cheiro, não? Eu identifico as coisas pelo cheiro. Minha irmã era chamada de cheirosa, porque tudo ela pegava para cheirar. Eu não precisava cheirar. De longe já sentia o negócio e já identificava o que era. Imagina, quando acabava o suprimento de azeite, ficava aquele pavio queimado, exalando aquele cheiro rançoso de azeite adocicado. Para que isso não acontecesse, considerando também que o óleo era caro, e as casas, a maioria delas não possuía mais do que uma lâmpada, a dona de casa apanhava o pavio, a torcida que apagava e lançava no vaso que dispunha ali para os pavios queimados.
Sendo esta metáfora a pretendida por Isaías ou não, o ponto é: tanto a cana quanto o pavio são metáforas para os fracos, os desvalidos pela vida, os marginalizados, os desprezados, aqueles que estão numa condição débil. E há dois alvos possíveis aqui: os gentios, mencionados no verso 1, promulgará o direito aos gentios. No verso 4, as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E no verso 6, luz para os gentios. Então, possivelmente, os gentios estejam aqui contemplados. E também Israel, que sofreria as consequências do seu pecado no cativeiro, e Deus o tiraria de lá. Não há dúvidas que aquele povo, durante o cativeiro, se sentiria exatamente como uma cana esmagada, alvo de deboche, massacrado pela escravidão, e como uma torcida fumegante, quebrados todos pelo jugo babilônico, envergonhados. Então há um retrato aqui de angústia muito forte. Essa angústia, por exemplo, é descrita pelo poeta no Salmo 137. Às margens dos rios de Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Também vejamos a profecia descrita no capítulo 61 de Isaías, na parte do verso 2, e também no verso 3, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, não mais quebrados e lançados fora, sem nenhuma utilidade, para a sua glória. O consolo estaria na expectativa da vinda do servo do Senhor, cuja missão seria de restauração, de encorajamento. O Senhor sustentaria o seu servo, e este servo encheria os alcançados de esperança. Que maravilha! Quando lemos os evangelhos, é isso que está estampado. Jesus perdoando adúlteros, Jesus comendo com publicanos e pecadores, Jesus tocando em leprosos, Jesus acolhendo endemoniados e libertando-os, Jesus permitindo ser tocado nas vestes e a partir daí restaurar uma mulher que sofria tantos anos de uma hemorragia. Jesus acolhendo o pedido de um pai desesperado, Jairo. Jesus se compadecendo com quem havia morrido, Lázaro. É o tempo todo. Jesus permitindo ser ungido por uma mulher que entra na casa de Simão, quebra um perfume, chora aos pés do mestre e seca os seus pés com os cabelos, numa cultura em que a mulher não tinha lugar algum, nem espaço. É Jesus acolhendo. Vai, não pegues mais, mulher, dando sentido. É Jesus restaurando quebrados, gente sem expectativa na vida, sem direcionamento. Agora veja o que diz o versículo 6 e 7. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Está falando da mesma pessoa, mesmo servo, do início do capítulo. Para abrires os olhos aos cegos. Quem eram os deficientes físicos no contexto neotestamentário, ou até do Antigo Testamento? Na concepção dos nossos irmãos do passado, eram pessoas amaldiçoadas por Deus,
Alguém que nascia cego, a mentalidade deles, nascera cego porque os pais pecaram. Se nasceu com a mão mirrada, é porque estava debaixo da maldição de Deus. Se era estéril, é porque era maldita de Deus. Agora veja como é que o restaurador vai fazer. Ele vai alcançar os desorientados, os cegos espirituais que não enxergavam a graça, não entendiam Deus. Ele vai alcançar o que estava preso, o cativo, e ele vai arrancá-lo do cárcere do pecado, e ele vai buscar os que jaziam em trevas, os que estavam perdidos na escuridão. Meus irmãos, eu não sei como vocês recepcionam a descrição da missão do Redentor, mas a minha vontade de sair daqui saltitando, de prazer, de alegria, de graça, de esperança. Porque estas ações são ações de quem nos ama, do nosso Redentor amado, a quem adoramos, a quem celebramos, e essas promessas são as promessas que nós aramos o coração nesses tempos pandêmicos também, para dizer que não há pandemia que obscureça a realidade desta obra. Não há marginalizado, não há cego perdido na escuridão, e uso o cego aqui metaforicamente para fazer alusão ao desprendimento de Deus, ao afastamento de Deus, como aquele que caminha sem compreender para onde está indo. Deus prometeu acolhê-los. Se você está aqui prostrado diante da cruz, com o coração aberto para receber, você era assim. Você era uma cana quebrada, meu irmão. Você era uma torcida fumegante. Suas ações que você fazia dava asco, mas Ele foi e te buscou. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Em verdade, versículo 3, ou fielmente promulgará o direito. Essa frase repetida no verso 1, acrescida às nações, com esse pequeno detalhe aí. Então, olha a ênfase da mensagem aqui. Direito tem o mesmo sentido de doutrina, no verso 4. Está percebendo como tudo está relacionado? Está tudo amarradinho aqui. Doutrina, direito, é uma referência àquilo que é reto, ou seja, a lei de Deus, a lei, a vontade de Deus seria promulgada para as nações. Agora escute isso aqui, não era só para Israel que iria para o cativeiro, era para as nações. Deus permitiria que os seus, espalhados dentre outros povos, participassem dos benefícios da missão do servo perfeito. Essa mesma ideia nós encontramos no capítulo 51 de Isaías, versículos 4 e 5. Escute: atendei-me, povo meu e nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, e o meu juízo se estabelecerá como luz dos povos. Perto está a minha justiça, vem saindo a minha salvação, e os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão, e no meu braço esperarão. A lei, a justiça, o juízo, salvação, braços, referem-se ao servo, ao Messias. O que é dito no texto
de Isaías 52 é dito, em outras palavras, no texto de 42. O que é dito em Isaías 51 é dito em Isaías 42, em relação ao servo proclamador para os seus espalhados pelo mundo. Em Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36, lemos acerca do trabalho pastoral de Jesus. Escute isso. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas lei, direito, justiça, vontade de Deus. Era o conteúdo da sua mensagem. Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Agora escute isso agora. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Logo após a prisão de João Batista, enquanto Jesus ensinava os seus discípulos e pregava nas cidades respectivas, Mateus capítulo 11, versículos 1 a 5, nos narra o seguinte, que quando João ouviu no cárcere falar das obras de Jesus Cristo, mandou os discípulos perguntar a ele: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Sabe o que Jesus respondeu para João? A resposta de Jesus está conectada com a descrição da sua missão estampada em Isaías 42. E João saberia identificar. Jesus responde à crise de João, o medo de João, a pergunta de João, assim. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria a torcida que fumega. Em verdade, promulgaria o direito aos gentios, aos desprezados, aos abandonados, aos que estavam imersos, afogados no mar poluído do pecado, nos rios poluídos do pecado. Ele saltaria lá e salvaria os seus. Como aconteceu. Não desanimará, nem será esmagado, até que ponha na terra o direito. Estas ações, estes verbos estão relacionados ao trabalho pastoral do servo em relação às pessoas. Não clamará. 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Então, essas ações são atribuídas ao serviço do servo para com as pessoas. Está bem? O verso 4 são ações do servo para consigo. Não desanimará. Nem será esmagado. Não parará a sua obra, essa é a ideia. Ele, em hipótese alguma, ele não desistirá do trabalho que começou. Não ficará pelo caminho. Ninguém o impedirá. Não parará até que o quê? Até que ponha na terra o seu direito. É a ação de alguém que tem autoridade da justiça plena para executar o direito. Mateus interpreta essa atitude do servo
em capítulo 12 de Mateus, versículo 20, até que faça o vencedor o juízo. Ele jamais cessará de fazer tudo isso até que finalmente o pecado e as suas consequências tenham sido banidos para sempre do universo redimido de Yahvé. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. As terras do mar representam as regiões mais distantes, mais longínquas. Aqui é uma referência aos gentios. Nós também. Aguardarão. É a ideia de que eles seriam visitados com esperança, porque só aguarda quem espera, só espera quem tem esperança. Eles aguardarão, eles serão visitados pela esperança, para esperar. Talvez seja esta uma das palavras que o seu coração mais deseja e precisa ouvir nesses últimos tempos. Esperança. Aguardar. Aguardar não é penoso. Aqui não é. Aqui aguardar é criação, é geração de alegria, de santa expectativa. É de que algo vai ser mudado, tudo vai ser mudado. E eles aguardarão. Em outras palavras, a insatisfação, o desejo por vida melhor, só pode ser encontrado por meio da instrução, e essa teria seu ponto máximo na pessoa do Messias. O vazio do mundo gentílico seria preenchido através da instrução do servo, da proclamação da Boa Nova, da própria pessoa de Jesus Cristo. As nações da terra se realizarão quando colocarem sua esperança na instrução que procede do servo. E aí no verso 7 nós temos o propósito indicado. Para. Essa preposição indica o propósito. Para a mudança. A figura de miséria será mudada. A figura de libertação para aquele que estava no cativeiro, o quadro seria mudado. Meus irmãos, a profecia de Isaías é que Deus restauraria o seu povo. Deus o traria de volta para a terra prometida, Jerusalém. Deus, capítulo 41, usaria Ciro para isso, a quem ele chama de seu ungido, e nem crente era Ciro. Deus cumpriria a sua palavra, usando os seus instrumentos. No entanto, a profecia é mais ampla. A profecia assume uma dimensão muito mais ampla do que um retorno histórico para um lugar específico, uma geografia específica. A restauração era mais do que uma volta geográfica, era mais do que uma prosperidade material. A promessa apontava para a resolução do problema do pecado e da incredulidade. Jesus é o servo escolhido, perfeito, mediador da aliança, que uniria o seu povo novamente ao seu Deus. Meu servo, servo do Senhor. Isaías, como porta-voz do Senhor, anuncia a descrição desse mediador, suas credenciais, sua qualificação. Depois, Isaías anuncia o caráter do trabalho desse servo, o que ele não faria, e ele faz isto aqui enfatizando negativos. Não esmagaria a cana quebrada, nem apagaria o pavio que fumega, ele acolheria os desprezados, pensando numa ênfase positiva.
os lançados nas cinzas da escravidão, no desespero, seriam lançados, que foram lançados para longe de Deus, seriam resgatados, restaurados e feitos povo de Deus. Essa é a boa nova. Cristo é restaurador de corações. E Ele está fazendo isto hoje, no mundo inteiro. Ele está chamando os seus. Ele está acolhendo pessoas em situações as mais complexas. É possível que nesse momento Ele esteja resgatando suicidas agora, aqueles que estão pensando dar cabo da vida. Nesse momento, Ele está restaurando, resgatando. Ele está resgatando aquele que está no hospital, sem esperança de viver nessa vida. Mas está chegando alguém lá, nesse exato momento. Quem sabe um enfermeiro, quem sabe um auxiliar de limpeza, está entregando um folheto, falando de Cristo para ele. E Deus está alcançando, enchendo o coração de esperança e graça. Eu conto a história do seu João, e sempre que lembro dessa história, essas palavras todas me refrescam, aquecem o meu coração. De vê-las em ação o tempo todo. O presbítero me chamou para fazer uma visita a um dos seus funcionários, a um dos seus clientes. E ele me chamou porque ele queria que eu pregasse o evangelho para aquele senhor. E eu fui com ele. O Senhor nos recebeu na sua modesta casa, muito simples a sua casinha. Já era um senhor de idade, já, mais de seus 70 anos já. E ali ele me convidou a sentar. E aí estabelecemos um ponto de contato. Ele me falou que era caminhoneiro. Aí, a partir da história dele de caminhoneiro, eu peguei um fio ali e surgiu a oportunidade de falar daquele que junta os fios da nossa vida, Jesus Cristo. E expus o evangelho para ele. Em dado momento, enquanto expunha o evangelho para ele, falando do pecado, da situação que o homem se encontra sem Deus, e da visão de Deus como juiz, ele batia a mão na cabeça, na testa, e fazia assim, pá! Pá! Pá é uma expressão gaúcha aqui, é para alguém que estava surpreso. Não era uma expressão assim, funesta, assim, de um costume só. Era alguém que estava, assim, sabe quando alguém está, sabe, ofegante. É uma exclamação assim, em tom de 1000 decibéis. E ele fazia isto uma e outra vez. Uma e outra vez. Quanto mais ele fazia mais eu falava da condenação, do pecado, da situação do homem, que é uma situação grave mesmo. A reação daquele senhor, olha, para ser sincero com vocês, irmãos, nessa minha trajetória até aqui, eu nunca vi saindo de um crente. A percepção da realidade, da gravidade do pecado que aquele homem expunha, eu nunca vi um crente expor. A gente chora quando tem um prejuízo financeiro, a gente chora quando é traído, a gente chora quando fica doente com Covid-19, outras cositas más. A gente chora quando a gente é maltratado no serviço, quando alguém na igreja passa, olha a gente meio atravessado. A gente chora quando chama a gente de orelhudo, narigudo, barrigudo, magrelo, perna fina, canela disso, daquilo. A gente chora, não é? Mas será que a gente chora quando a gente ofende a Deus? Será que a gente chora quando a gente
percebe, examina um texto como esse, por exemplo, e vê como a graça de Deus é tão extravagante, no sentido de transbordar, de exceder qualquer pensamento, conjectura humana, será que a gente fica a 1000 por hora? Eu confesso que, como eu não confio na minha memória falha, eu posso dizer que eu não lembro de ter visto uma reação como aquela partindo de um crente, quando os seus pecados são confrontados. Mas aquele homem ficava assim, ele levantava e sentava, e batia na cabeça. E então, quando parecia que ele estava dizendo assim, mas, ele dizia isso, mas e agora? E agora? Eu me lembro do sermão, depois do sermão de Pedro, capítulo 2, versículo 38, ele prega o sermão falando, vocês crucificaram, vocês mataram o Redentor. Aí o povo ouve o sermão, 2,38, aí o povo grita assim, e agora, o que faremos? É isso aí, e agora, o que faremos? Então, seguimos na apresentação do Evangelho e mostramos o que Jesus havia feito. Por que que o final nosso não era morte? Deus perdoara em Cristo. Jesus morreu por nós. Aí ele entendeu por que que Jesus teve que morrer. Eu perguntei para ele, o senhor crê nisso agora? O senhor ouviu agora o convite do Senhor, vinde a mim? O senhor quer correr aos seus braços agora e confessar a sua fé em Cristo? E ele chorando disse, meu filho, é o que eu mais quero. E nós oramos com ele aquele dia. E o seu João se tornou nosso irmão. Resgatado, numa vida errônea. Uma vida perdida, foi encontrada. 3 meses depois, eu recebo uma ligação da esposa dele, dizendo que ele tinha sido hospitalizado. Eu não sabia, ele estava com câncer já. Ele tinha sido internado e já não tinha mais tratamento. E eu fui visitá-lo nas clínicas. E eu me deparo com o seu João, sorridente, na caminha dele, naquele leito hospitalar. Seu João, como é que está? Ele responde para mim, meu filho, meu pastor, eu não poderia estar melhor com Jesus. Ele morreu uma semana depois ali, mais ou menos, daquela visita. O seu João parece-me ser um desses aqui. Uma cana quebrada que tinha tudo para continuar assim. Um pavio fumegante que tinha tudo para ser jogado na lata de lixo. Mas foi restaurado, foi buscado. E se ele pertencia a Cristo, nesse momento, não há tempo mais para ele estar na presença eterna do Redentor. Sua história talvez não seja tão dramática quanto a do seu João, mas é tão rica quanto, se você foi resgatado. Então, meu irmão, minha irmã querida, o advento é a recepção dessa proclamação, é a nutrição do coração com essas promessas infalíveis. E é o tempo usado para a promulgação desse direito, dessa justiça de Deus em Cristo. Aqueles que estão desesperados aí fora. Desesperados seja no negativismo, negando o problema do seu pecado, da sua condição, seja no exibicionismo, fugindo da realidade. Nós fomos alcançados para essa obra bendita de um perfeito que tem qualificação para isso.
o Senhor Jesus e a sua missão é perfeita, foi perfeita. Então, nesse tempo de advento, que nosso coração não só seja cheio de esperança, transbordante de esperança, mas que a nossa boca seja proclamadora de esperança, para tantos quantos estão sem esperança, porque a promessa da real esperança tem a ver com Jesus e tem a ver com o que Jesus fez. Que Deus nos abençoe, nos assista, nos anime para a glória do seu nome. Fique em pé como estou, vamos orar mais uma vez. Deus fiel, Pai amoroso, Senhor dadivoso, a tua generosidade é singular. Em Cristo resolveste o nosso pior problema, Senhor. A nossa mais terrível condição foi transformada. Nas palavras do teu servo apóstolo Paulo, nós fomos transportados do império das trevas para o reino do maravilhoso amor teu. Ó Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome e são as tuas instruções. Lei justa, evangelho, boa nova. Se alguém que nos escuta nesta hora, Senhor, está como um vaso quebrado, com estilhaços e pedaços para todo lado, quebrado pela vida, desacreditado pelas pessoas, machucado pela solidão, num poço fundo de depressão, de incerteza, insegurança, essa avó, essa mãe aflita pela situação delicada do seu filho, do seu neto, está doente, hospitalizado ou está nas drogas, ou se envolveu em algum acidente, está desenganado pelos homens, o coração está aflito, choroso, esse que está perdido, sem direcionamento, saiu de casa sem saber para onde ir, está andando por aí, Senhor, sem norte, e por alguma razão, de alguma maneira, Senhor, permita que alguém se aproxime dessa pessoa e proclame essas boas novas, em nome de Jesus. Ó Senhor, isto que é tão nobre, que é tão incomparável, este conhecimento transformador acerca da pessoa de Jesus, com quem nós nos relacionamos, o nosso amigo que anda conosco, que veio a esse mundo para nos retirar do pecado, da condenação, e seu ministério tão perfeito nos ensina como devemos viver e como devemos exercer o nosso ministério também. Que glória maravilhosa, Senhor. Nós queremos afirmar nesta hora, Pai amado, que a nossa esperança não está nos homens, não está nas circunstâncias, a nossa esperança está em Ti, somente em Ti, e nós esperamos somente por Ti, Senhor amado. Afirmamos em alto e bom som que nosso lenitivo, nosso refrigério, nossa alegria é o Senhor, e nada pode demover-nos desse lugar para o qual Tu nos elevaste, os Teus braços, a Tua presença. Não nos permitas viver diferentemente disto, Senhor, como aqueles que não Te conhecem, que vivem aflitos, mergulhados no desânimo,
porque não veem aos seus olhos expectativas ou esperança. Mas a nossa esperança está para as coisas invisíveis. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória ao teu nome, Senhor. Abençoa o teu povo que está aqui e o teu povo que se encontra em casa. Povo unido pelo mesmo laço, o laço do Redentor, o vínculo da fé na pessoa e na obra de Jesus. Sustenta o teu povo essa semana. Seja qual for a situação, possamos responder em fé, aguardando a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.